Paz. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. E nós somos dessa casa. Eu estava lembrando ali, contando meus amigos, que nós entramos aqui a primeira vez em 1969, quando chegamos de Martinho Campos. Quando o Sebastião, tio Sebastião, que muitos de vocês aqui vão lembrar dele, né? Nos trouxe aqui. Aqui o meu pai conheceu o Evangelho, a minha mãe, a minha família, e aí estamos conectados aqui desde 69. Eu acho que eu fui batizado uns 2 anos depois, eu acho que eu tinha 13 anos na época, eu não me lembro bem, mas já tem bastante tempo, meio século já de conexão com essa igreja. É muito bom ver os irmãos, alguns, né, assim, são da nossa geração aí de adolescência, essa conexão segue, né? Essa conexão segue. Eu queria começar, bom, e vamos apresentar aqui nossos amigos. Eu vou pedir ao Ask Randy and Allison to stand up, yeah? Então, eles são amigos lá do Canadá. Os pais do Randy foram missionários com a igreja metodista no Cachoeirinha. O pai dele, na verdade, os pais fundaram o Instituto João Ramos, da igreja metodista, que tem lá na Cachoeirinha, há 53 anos atrás. Então, há muito tempo, e nós somos colegas de seminário lá no Canadá, e nós somos amigos, né? Cristina e eu, a Alison e o Randy, e eles vieram fazer uma visita, e a gente está também acompanhando eles nessa visita à igreja metodista, e vamos fazer alguns passeios por aí para lembrar. Ore por nós. E vamos participar de um casamento também no final de semana, e estamos muito felizes de estar aqui, né? E a Cristina, minha esposa, vocês conhecem, né, Cristina? Fica de pé para o pessoal te conhecer também. A Cristina é muito tímida, ela parece que é tímida, mas ela não é tão tímida assim, não. É uma mulher, uma profeta ela. Hoje estava abençoando a igreja metodista lá. Irmãos, eu quero começar, depois dessa palavra assim, introdutória, eu vou percorrer alguns textos bíblicos com o irmão. Eu vou começar com um texto de gratidão pela oração dos irmãos. E eu sei que essa igreja é uma igreja que ora, e já oramos várias vezes hoje à noite, e eu me lembro de muitas vigílias aqui na igreja, 15 de novembro em particular, e muitas outras datas, série de conferências, e a oração, a palavra na fidelidade, como nós cantamos hoje, tem sido parte da herança espiritual dessa igreja, a obra missionária, né, a oração, a convicção da verdade bíblica, e cantamos e oramos por a nossa nação, né, mais uma vez, e eu falei com o pastor no início, eu queria cantar esse hino, eu não sabia, já estava preparado para cantar o hino. Isso confirma também uma palavra que eu quero trazer para os irmãos. Mas eu quero começar com um texto do livro de Apocalipse, e eu vou fazer uma ponte pessoal, mas é um apelo depois também, quando eu dar seguimento à reflexão que eu quero trazer nessa noite. Esse texto de Apocalipse 5, quando um dos selos é aberto, né? Versículo 6, Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, tem um livro nos céus, né? Lá em Êxodo, em outras partes da Bíblia, fala desse livro, o livro da vida. Tomou o livro, verso 8, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir
abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Muito bonita essa palavra, uma palavra poderosa, né? Então, eu quero focar aqui na harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu quero agradecer primeiro os irmãos, né, o pastor, a esposa, os falecidos pastores da igreja, que eu sei que eles oraram muito por mim e pela Cristina. Muito obrigado. E orações que são incenso, né? As orações dos irmãos são como incenso que vai até os céus. Amém, irmãos? Que graça, né? Que graça, né, irmãos? Quando oramos pelos enfermos, oramos pela pátria, oramos pela igreja brasileira, por pessoas com problemas, pela conversão, pelas pessoas em autoridade na nação, as suas orações, as nossas orações, são incenso agradável a Deus, e elas são acumuladas lá nos céus, e Deus vai agir. Amém, irmãos? Eu me lembro, quando adolescente, que nós éramos minoria evangélica nessa cidade. Hoje, quase 1/3 da cidade, se não é mais, são evangélicos. Não é isso? Eu me lembro do pastor Márcio, assentado aqui, quando a igreja da Lagoinha era uma igreja pequena, era a velha igreja que está dentro do Templo Novo, né? Ele assentado aqui, olhando de joelhos. Olha como que Deus multiplicou a igreja. A missão por todo esse estado de Minas, e missionários que já saíram dessa igreja. Deus é um Deus missionário, a missão pertence a Deus. E aqui, como está escrito aqui no texto, né, quando Ele nos resgata, com o seu sangue, né, aquele cordeiro que foi morto, com sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes. Então, o povo comprado, esse não é o único texto, cada um de vocês, cada um de nós, somos sacerdotes, somos parte do reino de Deus. Sacerdotes, sacerdotisas, reis e rainhas no reino de Deus. Todos nós, todos somos, temos dons diferentes, né? Mas todos aqueles que são comprados, são herdeiros, fazem parte desse reino. Isso está lá no Êxodo, irmãos. Desde da saída do Egito, o propósito de Deus, constituir para si um povo, nação de sacerdotes, homens e mulheres. E o sacerdote intercede, o sacerdote é aquele que ora, como Moisés, como Jesus e como tantos outros, intercedendo pelo povo, pela nação. E essa é a nossa tarefa, de interceder uns pelos outros. E eu sou grato aos irmãos pelas suas orações, e nós oramos pelos irmãos, continuamos orando pela igreja do Senhor em toda a face da terra, toda tribo, língua e nação. No Brasil existem mais de 100 grupos de povos não alcançados, entre os indígenas, não sei se vocês sabem disso. Semana passada eu estive em uma aldeia de um povo indígena, os Anauê-Nauês, perto de Vilhena. 4 dias de viagem, 2 para ir, 2 para voltar, para ficar lá algumas horas com os indígenas, e tivemos muitas batalhas, um projeto que nós acompanhamos do Canadá. Mas Deus quer que de toda língua, tribo e nação vai haver pessoas que vão estar adorando o Senhor. E lá, um outro texto fala que quando o evangelho chegar a todas as nações, então virá o fim. Está nos discursos escatológicos de Jesus, no livro de Mateus. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, e nós não estamos pensando em nações politicamente. Os índios não são nações políticas, são nações no sentido bíblico, né? São famílias, povos étnicos. Existem quase 8.000 grupos não alcançados
no mundo que nós vivemos. E Deus quer que nós oremos por eles, que nós podemos orar, podemos ir, podemos apoiar aqueles que estão indo. Então, que nós continuamos levantando essas orações como incenso agradável a Deus por todos os povos da terra. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária e tem sido, que Deus continue fazendo dessa igreja e despertando outros a orar pelas nações da terra, por todas as nações. O livro de Apocalipse também nos fala sobre uma grande batalha. Se vocês continuarem lendo o livro, vocês vão ver que tem dragão que quer devorar a mulher e o seu filho, não é? Tem assim tem bestas, são figuras do próprio Satanás e o seu reino, que se levanta contra o reino do Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero ler um outro texto, continuando nessa temática do reino de Deus, porque Jesus deu o seu reino aos seus discípulos, Ele nos deu o seu reino, e a oração é uma das armas espirituais no reino de Deus. Nós não vamos ganhar. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás? Ele usou a palavra de Deus, está escrito. Então, a palavra de Deus e a oração, conforme nós vemos no Efésios 6, né? As armas espirituais. Nós não lutamos contra carne e sangue, não é? Nós não lutamos contra carne e sangue. Nesse Brasil, com todas as questões políticas que nós sabemos que existem, que nos entristecem muito, nós não lutamos contra carne e sangue. Então, nós temos que levantar mais intercessão ainda pela nossa nação, para aqueles que não conhecem Jesus, aqui nessa nação, nas selvas e em outros cantos da terra. As orações dos irmãos são como esse incenso, né? Essas taças de ouro cheias de incenso, no último livro, no último dia, quando o tempo final, o tempo termina, então as orações dos irmãos. Um tema central para nós, nessa temática que eu estou falando da oração, é que a oração molda o destino das nações. A oração dos irmãos, de uma irmã, de um irmão, muda a história, o curso de uma nação. Nós sabemos disso pela história que nós conhecemos da Reforma Protestante, e em vários países da Europa, em várias nações. E hoje é o dia do Brasil, de nós crermos nessa palavra de Deus para nós, conforme nós cantamos. A oração molda uma nação, a palavra de Deus transforma, a oração dos irmãos abre essas trevas que nos rodeiam. E nós precisamos orar por essa nação, irmãos. Ontem eu estava passando aqui na Avenida Brasil, e quando nós vimos um grupo de umas 100 pessoas vestidas de branco, tipo do candomblé, ou do candomblé, na rua, aqui pertinho, eu me lembrei dos dias que nós íamos fazer culto ao ar livre na praça do quartel, cantando em praça pública, orando, e muitas pessoas que estão aqui até hoje na igreja se converteram nesses cultos de praça pública. Nós íamos para a Praça 7, cantar e pregar o evangelho da Praça 7, íamos por essas ruas aqui do bairro, distribuindo folhetos nas casas, de casa em casa. Isso dá fruto, irmãos. As trevas estão entrando nas nossas ruas, estão aí desfilando pelas nossas ruas. E eu estava conversando com um pastor, uns 10 anos mais velho que eu, da Igreja Metodista, hoje, e ele estava dizendo que alguns anos atrás, quando o pastor Lauro era pastor da Igreja Metodista Central, eles fizeram uma campanha de oração na Igreja Metodista, e por 3 anos não houve carnaval em Belo Horizonte. Alguém se lembra disso? 3 anos sem carnaval na cidade. Irmãos, nós estamos em luta espiritual contra as trevas. Mas eu vou ler um outro texto que está no livro de Lucas, para enfatizar um outro aspecto, no Lucas capítulo 11, quando Jesus expulsa um demônio mudo. E Lucas 11, verso 14,
num texto que o texto anterior fala sobre a oração, né? Muito interessante o contexto literário aqui. De outra feita, Lucas 11:14, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Jesus estava expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, a casas sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. A ênfase está nesse texto que eu quero falar aqui, irmãos. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, não pela mão, não por todo o poder de Deus, pelo dedinho, pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam sem segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Irmãos, está claro nesse texto que há entre nós um reino das trevas, que opera entre as nações. Junto com esse texto, poderia ler o texto de 1 João 5,9, que o mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Se nós não estamos em Cristo, estamos sob a influência do mundo que jaz no maligno. A influência de Satanás e do seu reino. E o que nós temos visto na nossa nação, em outros lugares, pior do que no Brasil, muito pior do que aqui em alguns lugares, é porque essa influência de Satanás nos líderes e nas nações segue contra o reino do Senhor Jesus. Mas esse texto nos fala que Jesus nos deu o seu reino, e o reino dele prevalece, o reino dele é para sempre. Satanás é um usurpador, um mentiroso, um ladrão, um assassino. Como a Bíblia descreve Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Quando nós vemos isso em pessoas, indivíduos ou governos que matam, que roubam, que destroem, nós sabemos sobre a influência de quem eles estão. E a nossa arma é a oração, é a palavra de Deus, é o nosso testemunho, é a nossa convicção, é ter uma posição firme. Não vamos vencer por debates ideológicos, por argumentações, mas pela oração e pela palavra de Deus. Então eu sei que a igreja é uma igreja que ora, que os irmãos oram. Eu quero abençoar os irmãos, recordando os irmãos que nós temos que orar pela nossa nação e pelas nações, pelas tribos dessa terra que ainda não conhecem a palavra de Deus, por líderes que estão entre nós, por pessoas que estão entre nós, sob influência do maligno, para que Deus tenha misericórdia delas, como Paulo fala em Timóteo, para orar, para que nós possamos ter dias de paz. Nós precisamos orar pelos nossos líderes. O reino de Deus é mais forte. Jesus venceu a Satanás.
Em outros textos, um texto de João, por exemplo, nós vemos que, como ele fala que vem o príncipe desse mundo, mas ele já está derrotado. Na noite que Jesus foi traído, no Evangelho de João, naquela noite que ele estava com os discípulos, naquela ceia, a última ceia que ele teve, ele fala que vamos, o príncipe desse mundo está vindo, levando Jesus para a cruz, mas ele já está derrotado, porque Jesus já sabia da vitória que ele ganharia na cruz do Calvário. Texto que nós lemos em Apocalipse, né? Viu um cordeiro que parecia morto, ou seja, tinha a marca da lança ou da espada que o feriu, ele parecia morto, mas ele não está morto. O livro de Apocalipse nos dá essa visão do cordeiro que está no trono, que reina sobre a terra. Os irmãos se lembram quando o diabo tentou Jesus, um mentiroso, usurpador: se você me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Mas tudo pertence a Jesus, Ele é o Senhor de toda a terra. Todas as coisas foram criadas por Ele, e nele todas as coisas subsistem. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é o Senhor da história. E outra vez eu digo, né? A oração molda a história. A oração transforma a nossa história. A oração é uma arma espiritual que nós temos. Ainda que essa oração seja um lamento, que seja um lamento pela morte de santos. Irmãos, no norte da Índia, onde quase 2/3 da população da Índia, quase um bilhão de pessoas, quase 5 vezes a população do Brasil, existe menos de 2% de cristãos no norte da Índia. E os governos naquela parte, dessa região da Índia, com decretos oficiais, proibindo a conversão, proibindo a pregação, pena de morte para a conversão, cadeia para quem evangeliza. Eu ouvi um testemunho de um coreano, da Coreia do Norte, que está nos Estados Unidos, um rapaz de 20 e poucos anos, dando uma entrevista, falando do seu processo de fuga, de ter saído da Coreia do Norte, e ele conta a história que o pai dele trabalhava na cidade, tinha um bom emprego, porque era parte do sistema político vigente na Coreia do Norte. O pai dele fez alguma coisa que ele foi punido e ele foi tirado do posto, foi mandado para uma cidade do interior, e a cidade do interior não tinha os mesmos recursos que a cidade administrativa, onde ele morava. Aí nem tinha comida, tinha que procurar no mato, na montanha, caçar coelho, caçar pássaro, plantar, caçar cogumelo, plantar alguma coisa. E ele conta a história toda, e ele conta que o primeiro dia de escola dele, o professor falou: hoje nós temos uma atividade extracurricular. Ele não tinha a menor ideia o que era. Ele foi para a atividade extracurricular, e naquela atividade extracurricular, 3 execuções, incluindo uma adolescente, porque tinha uma Bíblia. 9 tiros. Cada soldado dava 3 tiros na pessoa, porque tinha uma Bíblia. Irmãos, o inimigo da igreja, a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, no Brasil, na Coreia, na Índia, onde quer que seja. Mas nós estamos em guerra, nós estamos em luta no mundo de hoje, e a nossa arma é a palavra de Deus, conforme Jesus usou a sua palavra também. Está escrito: ao Senhor Deus somente adorarás, somente a Ele darás culto. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a palavra de Deus, conforme está escrito lá em Efésios, é a espada do Espírito. E essas são armas espirituais que o Senhor quer que nós usemos nessas batalhas que nós estamos travando nos dias de hoje. O diabo tem 2 estratégias para destruir a igreja. Uma é a perseguição física, como acontece em muitos países: morte de cristãos, perseguição, cadeia, tortura, prisão, no Irã, na Coreia, na Índia, na Turquia, na Nigéria, no Sudão,
em muitas partes do mundo. Se os irmãos ouviram os testemunhos de cristãos que foram torturados na Síria, durante essa última guerra da Síria, corta o coração. A gente nem quer terminar de ouvir quando as pessoas estão contando coisas reais que elas testemunharam. O diabo tenta intimidar a igreja com perseguição física. Isso aconteceu na igreja do primeiro século. Os cristãos perdiam as suas propriedades, eram jogados em arenas para lutar com leões, com feras, com gladiadores, eram queimados em fogueiras, eram torturados. O próprio João, que escreve essa carta de Apocalipse, foi torturado, muitos morreram de tortura. Existe a intimidação física contra a igreja, muitas vezes proporcionada pelo próprio Estado, como é em muitos casos das nações modernas, como foi nos tempos do Império Romano, no passado, no Egito, em outros lugares. As forças das trevas sempre tentando destruir a igreja, o povo de Deus. Lembra do genocídio de Herodes, quando soube que uma criança havia nascido, que seria o rei de Israel? Ele manda matar todas as crianças. Um rei romano tem essa autoridade. Lembra no Egito, o faraó faz decreto para matar todas as crianças do sexo masculino. O diabo sempre vai investir contra a igreja dessa maneira, com a ofensiva física, real, que nós sentimos a dor, não é? Uma outra investida de Satanás que nós vemos nas 7 cartas de Apocalipse é o falso ensino, é a deturpação da palavra de Deus. Então, aí vocês se leem as cartas, vocês vão ver muitas denúncias da prostituta Jezabel, uma figura metafórica da Jezabel do Antigo Testamento, que trouxe os profetas de Baal, do norte, do Líbano, né? De Tiro, casou-se com o rei Acabe, em Samaria, e ali ela oficializou o culto a Baal e perseguiu a profetas. Os irmãos conhecem a história de Elias, que enfrentou os profetas de Jezabel. O falso ensino com o apoio do Estado, o Estado comprando igrejas em muitos lugares, tentando submeter as igrejas a regras do Estado, a práticas do Estado. E quando a igreja resiste, a igreja é perseguida. Existe os falsos ensinamentos, né, que comprometem a moral cristã, os valores da fé cristã, como nós temos visto hoje em dia na igreja, não só no Brasil, mas em toda parte do mundo. Então existe essa pressão externa para destruir a igreja, que vem do Estado, vem de inimigos da igreja, e vem também de dentro da própria igreja, com falsos ensinos. Por isso, irmãos, nós temos que ser pessoas com discernimento espiritual, pessoas que estudam a palavra de Deus. Paulo orava para que as pessoas tivessem discernimento, para que os olhos do seu entendimento fossem abertos, para que eles conhecessem todo o poder de Deus, toda a revelação de Deus nas Escrituras. É obra do Espírito Santo de Deus abrir os nossos olhos para entender as Escrituras. Eu fiz um doutorado na Universidade de Toronto, mas não foi ali que eu aprendi a palavra de Deus. Muitos professores universitários que eu conheci nem creem em nada da palavra de Deus, é só um livro. Mas porque eu tive uma experiência aqui, eu não perdi a minha fé, irmãos. E eu pude defender minha fé diante de muitas pessoas, debatendo, e continuo a fazer isso, irmãos. Mas é isso, irmãos. O reino de Deus triunfa, o reino de Deus marcha. A igreja de Cristo não vai ser derrotada. Nós não seremos derrotados. O evangelho, a palavra de Deus não voltará vazia. Nós devemos continuar orando pelo Brasil, pelos políticos, pelas lideranças,
quando tiver que denunciar, irmãos, temos que denunciar. Os profetas do Antigo Testamento denunciaram a corrupção, a mentira, a falsidade, a hipocrisia. A palavra de Deus fala: não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. É palavra de Deus. A nação precisa ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas roubam, quando as pessoas matam, quando as pessoas mentem, quando as pessoas dão falso testemunho, quando as pessoas adoram outros deuses, quando desonram a família. A palavra de Deus é poder, é força, irmãos, na nossa nação, e é a luz para as nações, para os povos. Deus revelou, nos deu a sua palavra. O diabo vem tentar, lembra da palavra do semeador, que é um símbolo da igreja? Ele semeou a boa semente, mas vem o passarinho, a semente que cai pelo caminho, e tenta levar a semente. É o diabo. Jesus explica depois: esse é o diabo que tenta roubar a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus. Eu quero terminar lendo o texto de Efésios 6, só para lembrar da armadura dos santos. Efésios 6, sobre a armadura dos santos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós temos armas espirituais para lutar contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ok, irmãos? Nós temos as armas para lutar contra esses principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando nós oramos, nós estamos nessas regiões celestes. Portanto, irmãos, dada essa natureza da nossa batalha nesse mundo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. A armadura de Deus, a oração, a palavra, a fé pura, sincera, a justificação que vem pela graça de Jesus Cristo, não é pelas nossas obras. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz, irmãos. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus é o príncipe da paz, e Ele que nos envia para levar essa paz através do evangelho às nações. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, uns pelos outros, aqui na igreja, irmãos em outros países, em outras nações, por todos os santos, irmãos. Oração intercessória é papel de sacerdote, e nós somos todos sacerdotes. A oração intercessória,
E como eu disse, às vezes é o lamento, que é parte da oração bíblica também, lamentar, chorar diante de Deus. Metade dos salmos são salmos de lamento. Os salmos de lamento perguntam: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que tem tanta gente presa injustamente? Por que, Senhor, que morre essas pessoas? Por que matam o inocente? Até quando? Se os irmãos fizeram uma pesquisa aí do Google nessas frases, até quando? Por quê? Nos Salmos, os irmãos vão ver, no livro de Apocalipse e nos Salmos, é a oração do justo diante de Deus, perguntando-se: até quando, Senhor? Até quando? Não, que o Senhor venha, que venha o seu reino na sua plenitude. E lá em Apocalipse: Maranata, vem, Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de permanecermos firmes, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos ser fiéis naquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Passa a palavra ao pastor. Muito obrigado mais uma vez, pastor, pela oportunidade. Nós queremos agradecer ao pastor Carlucci por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, para ministrar, para trazer a bênção ao nosso coração. Nós temos aqui alguns que eram do seu tempo, assim, na juventude, né? Ainda continuam todos jovens. Amém, amém. Todos abençoados no Senhor. E eu vou chamar o irmão Álvaro para orar por ele, mas vou chamar também a irmã Cristina, os seus amigos, para vir aqui à frente. Nós queremos abençoá-los também nesta noite, com as nossas orações. Irmãos, é um prazer estar aqui essa noite, né? E você chegou aqui em 69, né? Eu cheguei aqui em 73. Você sempre foi na minha vida uma inspiração de cristão, de ensino, né? Glória a Deus sua vida, obrigado, tá bom? Obrigado. Bom. Então, o caráter dele, a posição dele, a firmeza dele na fé, a gente com um novo convertido aqui, então, Cristina também, bom? Judy mandou abração para você, Cristina, tá bom? Irmãos, é assim que caminha a igreja, tá bom? De fé em fé, desvendando os mistérios de Cristo, e estendendo o seu reino pela oração, pela pregação e pelo ensino. Amém? Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor, sobretudo pelo esclarecimento da Tua palavra aos nossos corações, pelo ânimo, ó Deus, a exortação, que nós possamos e devemos continuar, ó Deus, batalhando pelo Teu reino, Deus, porque o Cordeiro está sentado no trono e nas Tuas mãos está o poder de abrir o livro e está o poder de decidir os destinos dessas nações, Senhor. E o Senhor nos chama, e o Senhor nos exorta, e o Senhor nos anime a continuar nessa batalha, ó Deus, através da oração, através da intercessão, através do ensino, através da contribuição, Senhor, através do ID, Senhor, nos esforçando nesse mundo e na nossa geração. Muito obrigado, Deus, pela vida do Carlucci, pelos talentos, os dons que o Senhor tem colocado em suas mãos, pela bênção que ele tem sido aqui nessa igreja, em outras nações, ó Deus. Continue abençoando o teu servo, ó Deus, com essa simplicidade, com esse temor e com a certeza da fé, ó Deus, nesse Deus que não falha e nesse Deus que reina para todo sempre. Abençoando também a sua família, a sua esposa, suas filhas, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta noite, por esse privilégio tão grande, Senhor. Nós oramos também pelos seus amigos, nossos irmãos que estão aqui nos visitando, que a graça do Senhor também continue sobre eles, ó Deus, e continue desenvolvendo o teu ministério para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois do culto fica assim um tanto tumultuado para a gente tirar umas fotos, então vamos tirar algumas agora. Eu vou pedir para os irmãos virem aqui, eu quero tirar com Carlucci e Cristina primeiro. Nós quatro, depois vamos tirar outras.